Quem tem um para quê, tolera qualquer como. Essa é mais uma daquelas frases que se popularizou de autoria do Nietzsche, que acaba ganhando no senso comum, na psicologia e principalmente no discurso motivacional, uma certa tonalidade que eu entendo que não tem muito a ver com o que estava em questão na fala do Nietzsche. Eu quero ler essa frase, e aí vamos lá. O Nietzsche descreve algo, não é exatamente essa frase que ele fala, né? Ainda que ela tenha sido popularizada dessa maneira, mas vou ler o que o Nietzsche escreve no livro Crepúsculo dos Ídolos, no 12º aforismo. Eu vou ler aqui, né? Depende da tradução, mas de modo geral a ideia é a mesma, tá? Ao se ter-se o porquê da vida, então se suportaria qualquer como? Ou seja, aqui é uma pergunta no livro. E ele continua, tem mais aforismo. O ser humano não anseia felicidade, só o inglês assim procede. Além da ironia que o Nietzsche acaba fazendo na obra dele, alguns autores, algumas culturas, né, aqui no caso os ingleses, olha o que ele fala nessa frase, que o homem não aspira à felicidade. Por que eu destaco essa segunda parte, que geralmente não é mencionada, inclusive por grandes, comentadores famosos do Nietzsche, ou pessoas que citam Nietzsche sem o contexto da sua obra? Porque geralmente, o que eu noto, pelo menos, é que as pessoas pegam essa sentença e meio que convertem ela num discurso motivacional, que assim, você encontra o sentido na vida e a partir daí a vida passa a se potencializar, a ir em direção ao autodesenvolvimento, que reatualiza aquela lógica motivacional muito rasa e até problemática, porque assim, essa compreensão, para mim, não está muito distante daquele discurso que fala assim, trabalhe enquanto eles dormem, porque você, em tese, conseguiria alguma coisa, ou os humilhados serão exaltados. É a mesma coisa, leia o Nietzsche dessa maneira. A compreensão que se tem é a compreensão da aprovação, né? Eu estou passando por algo que aí eu vou, de algum modo, alcançar algo melhor, né? E eu penso que não é isso que está em questão em Nietzsche, ainda que muitas vezes as pessoas tendam a ler dessa maneira, porque é muito sedutor ler dessa maneira, porque o nosso contexto histórico permite que esse tipo de narrativa ela ganhe mais popularidade por ser mais rasa, por ser mais apressada. Me soa estranho entender, inclusive de modo motivacional, essa frase, porque assim, a gente está vendo aqui que o aforismo é um pouco maior do que geralmente se reduz. E Crepúsculo dos Ídolos é uma obra posterior a uma outra obra do Nietzsche, A Genealogia da Moral, que ele já tinha problematizado essa compreensão de que assim, vou buscar um sentido para a vida, para me lidar com o sofrimento, só que eu acabo recaindo numa nova armadilha que me aprisiona a esse sentido que eu me agarrei. Ele já tinha feito essa discussão lá atrás, quando ele fala de ideais ascéticos na Genealogia da Moral. Ou seja, entender Nietzsche como uma espécie de motivador, né, me soa um pouco estranho. O que eu particularmente entendo dessa frase, ou o que eu penso a partir dela, e óbvio que eu estou falando como psicólogo, né, que está tentando aqui ler, fazendo uma articulação com a filosofia, que quando Nietzsche lhe fala, ao se ter um porquê da vida, então se suporta qualquer como, o ser humano não anseia a felicidade, e aí vem a brincadeira, né, só os ingleses assim procede, só o inglês assim procede. Eu não penso que ele está falando sobre busque um sentido, um porquê transcendente que sua vida melhoraria, mas assim, meio que imperativo indicando, mas eu entendo que ele coloca uma inquietação, assim, quais são os porquês ou qual é o modo que você articula sentido com a sua vida. Mas me digam aí se essa minha interpretação faz sentido para vocês.